Seja muito bem-vindo ao nosso Pod de Negócios. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei uma semana sem fazer podcast e já deu uma saudade, sabe? A gente vai acostumando, sem falar que a gente tem um conteúdo que enche o nosso coração, assim, deixa ele quentinho e, alimenta a nossa mente pra gente ter novos insights para novos negócios, técnicas boas. E hoje o assunto tá quentíssimo, hein? É um assunto que vai envolver muitas pessoas. Muitas pessoas vão poder consumir esse conteúdo e ter bons resultados. Mas antes, como eu sempre peço, eu quero que vocês entrem ali, e se inscreve no nosso canal, curte a nossa página, vai olhando os outros vídeos, consome o nosso conteúdo e o engajamento, né, gente? Vamos lá, comenta, compartilha, pra gente poder ter um bom engajamento e continuar distribuindo esse conteúdo que é totalmente gratuito, que esse é o legal, né? É um conteúdo gratuito que a gente faz com muito carinho e qualidade para que você tenha uma boa qualidade de vida. Hoje o nosso convidado é um médico, o Dr. Bruno Goulart. Ele é coordenador do pronto-socorro do Hospital Central Leste, faz atendimentos online também, tem a sua formação médica e algumas especializações que a gente vai perguntar para ele. Mas eu estou muito ansiosa que o assunto hoje é a mente. Vamos falar sobre a mente? Seja bem-vindo, Dr. Bruno. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Depende do horário que estão assistindo. Depende do horário, exatamente. E vamos aí com esse assunto quentíssimo, né? Quente, a gente já teve uma conversa ali atrás, né, doutor? E eu já fiquei bem animado, os meninos já ficaram tentando ligar a câmera ali para tirar uns cortes, porque o assunto já bombou ali atrás, né? E é um assunto realmente que faz parte da humanidade hoje. Parece que tá todo mundo doente mental. Essa é a impressão que a gente sente, que tá todo mundo doente. A gente olha e fala, não é possível, tá doente. Então, hoje a gente vai desmistificar alguns assuntos relacionados a isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua atuação hoje. Com o que você trabalha, com as suas especializações, conta pra gente. Sim, hoje eu atuo no pronto-socorro, né? Faço parte da coordenação do Hospital Central Leste. Então, a gente atende emergências diversas de clínica mesmo, clínica médica, né? Acontecem muitas urgências psiquiátricas também. Nossa, eu não imaginei que tivesse. Tem esse tipo de emergência psiquiátrica? Tem surto psicótico, tem tentativa de autoextermínio, tem TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada. É quando o corpo chega num ponto que ele te avisa no último nível que você está trilhando um caminho que não está te satisfazendo, né? Certo. O corpo treme, o coração acelera. Depois a gente vai conversar sobre os sinais do corpo, né? Uhum. E eu comecei minha especialização há algum tempo já, eu formei em 2017, né? Então, há algum tempo eu comecei a minha especialização e eu fiz diversos tipos de estudos que confluíram, né? Então, psicofarmacologia, psiquiatria tradicional, filosofia, antropologia clássica, então diversos assuntos, neurociências, coach, se interligam, eles né? acabam se interligando, porque vê o homem, vê o ser humano de um modo integral. Né? Corpo, mente e espírito, né? E você consegue dar atenção para isso de acordo com a necessidade de cada um ali no momento que está na minha frente. Sim, muito legal. E hoje o seu foco é o hospital, né? Mas você faz também atendimentos online. Sim, meu foco é o hospital. Eu faço atendimentos online hoje. Mais para frente tem um projeto de atender numa clínica que ainda não está certo, mas talvez eu divulgue mais para frente. Uma clínica também integrativa, também, de atendimento à medicina integrativa, e no caso eu trabalho com saúde mental integrativa. E hoje o meu foco é o hospital, mas fazendo essa transição aos poucos para esse atendimento voltado à atenção saúde mental, que isso que me movimenta como propósito de vida mesmo. Que legal. E eu tenho para mim, doutor Bruno, e assim, coisas que eu sempre falo para as pessoas que estão começando como empreendedores, que se você... Gente, eu tô metida com essa minha xícara aqui. Ô, Vitor, dá um close na nossa xícara que hoje nós temos aqui. Xícara com o nosso pod de negócios. E, assim, é um assunto que realmente me motiva, porque se você não tiver um propósito de vida relacionado ao teu trabalho, fica maçante, você vai perdendo vigor, vai perdendo o gosto de fazer aquilo. Então, por trás do trabalho tem que ter um propósito, né? Então, sim, é legal que o teu propósito, né, ajude as pessoas, né? Sempre por trás do trabalho há um propósito. O problema é que você busca revelá-lo para você? Você já tá, ele já tá começando a usar um negócio que agora eu parei e falei, cara, será? Mas sempre há, senão você não estaria ali. O problema é que a gente às vezes não está com o olho para enxergar isso. Então, tudo que a gente age no mundo como trabalho,
que envolve relacionamento humano, envolve uma utilidade nossa a serviço de alguma coisa ou do outro, há um propósito ali. Há um propósito. Porque eu pego muitas queixas relacionadas à fonte de estresse no trabalho. E assim, fazer o que ama, nem todo mundo tem esse privilégio no momento de hoje. A gente sabe, né? Vamos ser sinceros diante da realidade do Brasil. Só que amar o que faz é possível para todos. Porque o amor é decisão. O amor, ele é decisão. Então, tem todos os problemas que tem, todos os trabalhos, pelo amor de Deus, né? Não estou querendo montar um mundo cor-de-rosas aqui, que eu sei que não existe. Mas o teu alcance, a tua decisão, o amor, ele tem que vir de dentro para fora. Sim. Né? Então, eu estou ali na frente do meu paciente... Poxa, eu não dormi direito hoje. Poxa, eu tô desconfortável. Pô, minha mulher brigou comigo. Caramba, quer saber? Desculpa, bati na mesa. Quer saber? Ah, não vou atender bem. Erro. Melhor não atender? Não confunda estado de cansaço físico mental com estado de humor. Não confunda. As pessoas confundem isso diariamente. Porque quando eu me abro de verdade para o paciente com amor... Mesmo às vezes com a noite sem dormir, mesmo às vezes com um problema, eu até esqueço do meu problema naquele momento. E vê uma energia diferente para mim. Eu falo, é isso. Que legal, eu tô há 36 horas sem dormir e eu escutei uma conversa muito linda com o paciente porque eu me abri para isso, eu decidi me abrir para isso. E não achar que o paciente está ali por qualquer coisa ou por um sintoma menor, subestimando. Isso é na vida, né? No dia a dia. Né? Sim. Aonde que está o amor que você quer decidir por ele no dia a dia que você atua e trabalha? E por mais que não pareça, mas a área empresarial, assim, dos negócios tem isso também. A gente tem esse prazer, né? Porque a gente lida com pessoas. Sim. Então, a gente é empresa, mas por trás de empresa tem pessoas. Então, a gente conversar com as pessoas e ver o prazer que elas têm de ver o negócio fluindo, porque a gente teve uma ajuda, porque a gente fez um trabalho bem feito, isso realmente aquece nosso coração mais Sim. do que a mensalidade que cai lá todo mês. Sabe por quê? Eu vou te explicar o mecanismo que acontece. Tem uma teoria que eu acho maravilhosa, que são 12 camadas de personalidade. A teoria mais completa que eu vi de como que é o ser humano, né? E quando a gente está em uma camada que a gente chama de camada 6, né? Que é a camada do nosso trabalho que dá o retorno financeiro. Quando a gente está nesse trabalho, atuando como trabalho, né? Oferecendo um serviço, a motivação principal inicial é o dinheiro, claro. Só que com o tempo, se você tiver essa abertura, você fala, que legal. Olha o que está promovendo o meu serviço na vida das pessoas, mais estabilidade, mais segurança. Agora, tem um valor de dinheiro, que é necessário, é importante, só que tem estabilidade, segurança, são valores que não dá para medir dinheiro. E dinheiro, ele tem um limite, né? Ele tem um limite, porque o que eu penso? Quando você tem necessidades financeiras, necessidades de consumo, ele não tem um fundo. Ele não tem um fundo. Então, o dinheiro, ele tem um limite de satisfação. Porque você compra um iPhone hoje, amanhã ele já está obsoleto. Então, você não tem... É um poço sem fundo de satisfação. Agora, o propósito, não. Sim. Quando você ajuda as pessoas, aquilo te preenche. Sim. Né? Você sente isso Porque também. Preenche com um valor que não é dinheiro. Isso. Só que é um valor que é eterno. Ele é, tipo assim, ó... lá no final da vida, no limite da nossa vida, quando a gente se depara com a morte, que todos nós, tá? Não é segredo pra ninguém, tá, gente? Não se assusta. Quando a gente se depara com a vida, o que vai ficar? Vai ficar a minha Porsche? Ou vai ficar os meus vínculos afetivos de amor que eu cultivei ao longo da vida? Isso que vai durar. Isso que dura. Então, é lógico, pelo amor de Deus, né? Não estou demonizando. O bem material é importante, nos dá conforto. Tem até um estudo muito interessante nos Estados Unidos, que eles mediram o índice de felicidade com o ganho financeiro. Chega num ponto que não faz mais diferença. Porque a riqueza é outra. Sim. A riqueza é outra. É claro que você, com essa riqueza que é outra, que é essa riqueza imaterial, né? Do amor, da estabilidade, segurança. Dá para você imaginar uma coisa material chamada segurança, chamada amor. Não dá para imaginar isso, né? Então é imaterial, é um bem imaterial. Então toda vez Nós chamaríamos de bem intangível. Na contabilidade. Boa. Intangível. É uma outra nomenclatura. Mas toda vez que a gente alcança isso, a gente pode alcançar em qualquer patamar financeiro. Qualquer patamar. Sabe que eu ouvi uma frase essa semana citando o que você está falando, que quem falou foi o Agostinho, inclusive. Que ele Santo fala Agostinho, assim, maravilhoso. Ele fala, quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem Deus, não tem nada.
Quem tem Deus e tem tudo, não tem mais do que quem tem Deus e não tem nada. Porque quando você tem uma alimentação espiritual, você pode ter muitos bens ou poucos bens, mas você está satisfeito. Sim. É uma questão de preenchimento mesmo, né, pessoal? Sim. Não, é linda essa frase, né? Nossa, linda. eu fiquei encantada. Porque se você quer tudo, é uma impossibilidade por si só. Né? É uma impossibilidade por si só. Porque a ambição, ela é importante. Porque nos movimenta a ter mais. Sim. Mais pela nossa família, mais para dar mais conforto para quem a gente né? ama, os mais próximos. Só que chega no teto. Né? E aí você tem que ter mais riqueza espiritual, do bem material. Que é onde que verdadeiramente te preenche. Que aí, se você querer ter tudo de fato, aí você toca numa coisinha perigosa chamada ganância. Que as pessoas se confundem com esses dois. E a linha é tênue, né? É muito tênue. Quando você vê, você tá querendo, você nem sabe pra quê. Você nem sabe com que finalidade, com qual objetivo. Ah, passar por cima disso aqui. Não, beleza, não tem problema, posso passar. A conta chega um dia. Passa por cima dos princípios, Dos né? princípios e de pessoas, de valores. Então é importante sim empreender, é importante sim ter uma liderança, independentemente da sua ação, onde você esteja. Só que é importante a gente ter essa visão, essa linha tênue entre ambição e ganância. Legal. Só para a gente conduzir o nosso assunto, porque a gente tem muita coisa para falar, né, doutor Bruno? Mas aí, só para a gente conduzir nosso assunto, Sim. O primeiro assunto que eu tinha colocado aqui é a inteligência emocional. Eu acredito que a inteligência emocional ela é um dos fatores principais para você ter o controle da tua vida, né? E você, além de ser médico, de ter as suas especializações com relação à mente, você também é coaching, né? Eu fiz um curso para ser coach, fiz sessões onde eu fui o coach, né, que é meio que o aluno, né, com uma referência muito boa. Ele foi um dos escritores lá do material do Paulo Vieira. Ah, né? Legal. E aí eu fiz umas sessõezinhas particulares com ele para entender também a técnica, né? Aplicar para mim, entender a técnica, entender, putz, isso aqui funciona para paciente ali naquele momento, tudo, porque é uma técnica valiosa do coach. Porque a inteligência emocional não entra muito no papel do coach. O coach é mais para planner, criar objetivos, trilhar caminhos até os seus objetivos, né? Do ponto A até o ponto B. Isso, ter uma organização, que aí você fica menos ansioso no processo. A gente vai conversar sobre isso, né? E a inteligência emocional, o que eu vejo, né? A emoção é um movimento dentro de nós que surge independentemente da nossa vontade. Vem a emoção. É incontrolável. Pum. Desculpa, você que quer controlar suas emoções, você não vai conseguir. E isso é bonito, porque a inteligência emocional é você entender isso de primeiro momento e você, a partir daí, fazer o seu movimento seguinte, usando a sua inteligência. Essa emoção, ela faz sentido estar aqui presente agora? É isso que eu quero cultivar? É com ela que eu quero dormir hoje e finalizar o meu dia? E dá, por exemplo, para você lidar com essa emoção, por exemplo, eu vi um vídeo de uma moça na internet que eu achei interessante, que ela falou que quando ela sente algum tipo de ansiedade, ela muda com gestos. Por exemplo, ela fica fazendo assim, muda, até o pensamento mudar. Então, faz parte desse controle da mente você conseguir mudar a sua emoção, porque ela é espontânea, mas você cultivar isso, eu acredito que tem algum tipo de técnica, né? Algum comportamento de mudança da emoção. Assim, quando eu recebi, né, aquele guideline da nossa conversa, né, eu vi um termo chamado controle das suas emoções. Eu acho perigoso essa palavra, controle, né? Porque o controle, ele é um princípio gerador de neurose no nosso tempo de hoje. Há a possibilidade de eu controlar o que você fala? Não. O que você fala pode me atingir de modo não muito bom? Sim. Então, a gente não tem muito controle desse tipo de situação que gera dentro da gente uma emoção. Então, o controle das emoções não vai acontecer. O que vai acontecer é, das emoções que nascem dentro do meu peito, qual que eu escolho cultivar e qual que eu escolho não cultivar. Isso é escolha nossa, isso é maravilhoso. Então, assim, só existe felicidade porque tem tristeza. Isso faz parte do pacote chamado vida. Agora, vai vir um dia que eu vou estar triste. Legal. Por que eu tô triste? Putz, minha mulher falou aquele negócio, não caiu bem.
eu preciso conversar com ela pra gente se acertar. É isso. As pessoas, elas estão repulsivas à tristeza. Repulsivas a acolher todas essas emoções. E acolher não significa abraçar e dormir com ela à noite. Porque as emoções, elas não nos definem como estado definitivo. A gente está antes dela. Né? A emoção por si só, quem é guiado pela emoção, é uma trilha muito instável. Muito instável. Poxa, teve um dia que eu fui trabalhar, eu estava um pouco sem sono, fui sem dormir. Pô, que emoção que... Se eu tiver na emoção ali de já tô com sono, meu dia ia ser ruim pra caramba. Só que eu decidi, antes disso, algo pro meu dia. Eu vou fazer direito. Eu vou fazer com amor. Tem a preparação do dia e tem a finalização dele. As pessoas não fazem isso. As pessoas acordam, escovam o dente. Nossa, que hábito bonito escovar o dente. Lógico, tem que dar a boquinha cheirosa, né? O mínimo, né? Mas e depois? O que você tá desejando pro seu dia? Que tá dentro do seu alcance? Como é que você vai como é que você tá pensando, como é que você tá imaginando você fazendo as coisas que fazem sentido, que preenchem de sentido o seu dia? As pessoas não fazem isso. Essa questão do controle da mente, que eu falo, assim, de lidar com as emoções, na verdade, principalmente com o julgamento alheio, que eu acho que, assim, talvez é o que mais nos atinge, né? Porque a gente tem uma emoção não só sobre os nossos comportamentos, mas sobre o comportamento alheio. Sim. Vou até te dar um exemplo. Por exemplo, quando eu comecei no meu negócio, eu fazia muita presença na internet. Então, eu gravava vários vídeos, tá? E as pessoas não estavam acostumadas com aquilo, né? Então, eu fui muito julgada. Vai ser blogueirinha agora. Por que fica postando tudo? Pra que postar tudo, tal? E eu comecei a olhar de uma outra forma. Eu falei assim, qual é o resultado dessas pessoas com relação aos meus resultados? E aí eu comecei a não dar importância. Eu falei, simplesmente eu vou seguir, né? E depois eu comecei a ver pessoas que me julgavam fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo. Então, eu acho muito importante a gente colocar cada coisinha na sua caixinha. Sim. Né? Todo mundo de pouco estudo, de muito estudo, tem algo para contribuir para a nossa vida. Porém, a gente tem que saber o que a gente quer absorver. Porque certas coisas vão nos parar, vão nos mobilizar. E aí essas emoções, elas realmente travam a gente, né? Mas a gente tem que olhar para os nossos objetivos e saber, isso realmente vai fazer parte do meu objetivo? Se vai travar, eu particularmente, eu não dou nem atenção. As pessoas, se você fizer, as pessoas vão te julgar. E se você não fizer, as pessoas vão te julgar. As pessoas julgam. Julgam por quê? Não é por maldade. É porque às vezes elas se deparam com alguém que está fazendo o que ela às vezes tem um desejo ardente de fazer. E ela vai te julgar. Mas ela não vai te julgar de maldade. Ela vai te julgar porque ela tem esse desejo e, poxa, eu tô vendo nada a ver ela fazer isso, que isso, que... Ou porque alguma coisa que a gente não concorda, mas a gente não sabe lidar, a gente também emite o julgamento. Uhum. Mas a gente não concorda, mas essa pessoa tem um motivo, uma história por detrás que pode justificar essa ação. E você não faz nem ideia. Então, o julgamento ou é de um desconhecimento da origem dessa ação que está acontecendo, ou é de uma ação que você gostaria de ter na sua vida de algum modo. A gente pode mudar essa palavra para inveja ou não? Pode demais. Pode. É que o julgamento, ele pode vir da inveja. Não necessariamente. Ele pode vir da inveja. A inveja é quando você não está olhando para o teu processo de vida. Porque às vezes você está vendo ele muito raquítico. Muito em preto e branco. E aí fica mais cômodo, né? A gente vê a vida do outro. Uhum. Dá um falso conforto. E aí, o que acontece? Essa pessoa precisa de ajuda. É sua responsabilidade ajudar ela? Não. Porque a gente não sabe nem diagnosticar, né? Não sabe diagnosticar, não sabe entender a origem, você não tem essa função. Então, o julgamento ele sempre vai existir. O problema é o que você mesmo falou. Para onde eu estou olhando? Porque no final, vão ser você com as escolhas das suas ações. Se elas estiverem temperadas demais com o julgamento alheio, você vai ver que não vai ter muito de você ali. Muito bom, doutor Bruno. Muito bom. Nossa, que assunto legal.
Eu falei aqui sobre o controle da mente, né? Até a gente já explanou alguma coisa, mas, assim, a nossa área contábil, o empreendedorismo em geral, ele exige muito da nossa mente, porque o empreendedorismo, ele é um looping, assim, de altos e baixos muito frequentes. Sim. E a gente tem que ter um controle de mente, assim, excelente, senão a gente dá uma bugada. Por exemplo, no meu caso, né? Eu tenho clientes de recorrência. Então, eu tenho clientes pequenos, clientes grandes. E, de repente, um cliente grande, que faria uma diferença na minha carteira, ameaça sair. Como que eu lido com isso? Com esse tipo de situação, né? As adversidades, porque as adversidades no empreendedorismo faz parte. Sim. Faz a gente até crescer, Sim. né? Eu tive uma experiência aqui no meu escritório de um cliente, né, que falou que queria sair, não sei o quê, e eu perguntei o porquê. E ele falou de um motivo que eu olhei aquilo e falei, isso não é motivo. Isso que ele está dizendo que eu tenho que fazer, não sou eu que tenho que fazer. Então, naquilo eu aprendi a me posicionar melhor. Sim. Porque eu não sou funcionária dele, eu sou uma prestadora de serviços, então eu tenho um limite. Sim. Eu tenho um contrato, no meu contrato tem as minhas obrigações. E você chegou a mostrar isso para ele? Então, aí eu cheguei a conversar, falei, olha, enquanto você não fizer o seu trabalho dessa forma, eu não consigo fazer dessa forma. Porque abrindo assim para você, Bruno, nós contadores, a gente tem muito problema com relação a clientes, porque a gente precisa de dados para transformar, isso numa informação confiável. Sim. Se o cliente não passa o dado, a gente não consegue. Sim. E às vezes o cliente quer sem passar a informação. Então a gente tem esse conflito assim na nossa área. Mas, enfim, essas adversidades, assim, desses clientes que aparecem, tem uns que tem uma energia tão pesada, sério. Sim. A gente sente, assim, que a pessoa quer mesmo te mastigar, te massacrar. Às vezes a pessoa teve um dia ruim, né? E a gente não sabe o contexto daquela pessoa. Sim. Mas como que a gente faz para lidar com esse tipo de situação, assim, de forma que não comprometa o nosso trabalho, o nosso empreendimento? Primeiro, entender que a situação de empreendedorismo, ela é mais ansiogênica mesmo. Ela promove um pouco mais de ansiedade. Saibam que a ansiedade é um processo natural. Você querendo ou não. O problema é a dose que você está recebendo, que você está querendo, que você está desenvolvendo dentro de você. Né? Eu sempre falo, né? A dose correta da ansiedade é a prudência. Então, a pessoa que tem prudência, que é agir no momento e no tempo certo diante do seu alcance, a pessoa ela fica com uma ansiedade mais regulada, que aí ela planeja mais, ela entende que tem coisas que ela consegue margear, que estão no controle dela, tem coisas que vão escapar desse controle. Como, né, você me citou aí da empresa grande, tudo. Por exemplo, teve um colega meu que ele sempre tinha uma margem basal do custo de vida dele, que aí ele visualizava que, independentemente do que chegava a mais que isso, ele já tinha noção do basal dele, então ele ficava um pouco menos ansioso. Talvez seja uma sugestão para esse caso em específico. Que é o que a gente estava falando, né? A gente tem que saber do objetivo, né? Sim. O para quê, como é que está a minha situação financeira agora, qual que é o meu custo basal. Para o que vier a mais eu agradeço e o que vier um pouco a menos eu me alerto. Uhum. E quando acontece uma imprevisibilidade, que muitas coisas são imprevisíveis para nós, a gente tem que se abrir para entender. E às vezes minimizar numa próxima oportunidade, por exemplo, num contrato ou numa conversa prévia e delimitar bem o seu cercado. Seu cercado de ação, né? Ó, eu faço isso dessa forma, mas para isso funcionar melhor tem que ter isso. Eu acho que vai dar mais clareza. É claro que isso não é uma blindagem perfeita, né? Por isso que você aprendeu, né? Ó, me posicionei aqui e tal. Porque a linha da nossa vida é o aprendizado do agradecimento, né? Gostamos, agradecemos. Não gostamos, vamos aprender então. É ótimo isso. Mas eu aprendi assim na minha área que o que me causa menos ansiedade, pelo menos no meu caso, né? É o controle mesmo, o planejamento. Sim. Hoje a gente tem aqui um aplicativo que chama Gerenciador de Tarefas. Então, a gente monitora o que cada funcionário tem que fazer e que dia que ele tem que entregar. Então, isso me deixa menos ansiosa, porque o pessoal está recebendo ali notificações. Olha, você não fez isso ainda, você precisa fazer isso. Para não ter aquela surpresa de o cliente me ligar e falar, olha, não recebi. Sim. Então, isso me deixa menos ansiosa. Então, o planejamento é muito importante. E as ferramentas, né, do trabalho. No meu caso, são os programas, né? Os softwares, né? Mas existem várias áreas. Então, realmente, eu acho que faz muita diferença para o controle da mente. Ao mesmo tempo que a gente tem a consciência
de que a gente pode sim controlar algumas coisas do processo, prevenir, a gente tem que ter a consciência que tem muita coisa fora do nosso controle. E quando acontece? Como é que a gente lida com isso? Porque eu mesmo fico sem dormir. Eu fico sem dormir, porque, tipo assim, se um cliente, né, teve um cliente que falou, você vai acabar com a minha empresa. Meu Deus do céu. Depois ele me pediu desculpa. Ele falou, nossa, eu tava muito nervoso, me desculpa. Mas quando ele falou, eu não consegui nem dormir. Eu falei, gente, o que que a gente fez pra ele ter essa fala, né? Então, mas isso é interessante que você falou, né? Porque às vezes as pessoas, elas falam frutos mais de uma emoção carregada até de outros momentos. Você vai acabar com a minha empresa. Aí você pausa e fala, de fato isso vai acabar com a empresa dele? Eu sei que não, mas aí eu fico com aquela coisa, meu, mas por que ele teve essa motivação? Você sabe que não, certo? É isso. Para aí. Você sabe que não. É difícil. Eu sei, é um treino. A mesma coisa que a pessoa... Imagina se falar assim, olha, saiu um estudo que escovar o dente agora, logo que acorda, pode aumentar o risco cardíaco. As pessoas têm que escovar o dente depois do almoço. As pessoas vão acordar por um tempo e escovar o dente de manhã ainda. Sim. Isso não significa que ela não vai conseguir transicionar esse hábito para uma tarde, por exemplo. Escovar o dente. Então, é a mesma coisa. O primeiro ponto de mudança é a percepção, você se perceber. Parar e analisar, né? O porquê, qual é o contexto da coisa. Por isso que naquela nossa conversa é importante essa pausa. Essa pausa, respirar. Eu tenho até um exercício de respiração que eu gravei, eu dou para meus pacientes, depois a gente pode disponibilizar o link, para você parar e respirar. Eu vou, de fato. Não tem nada, não faz sentido. É fruto de alguma coisa além essa frase dele, que eu não compreendo. Porque quem tem certeza do caminho que está trilhando, não se torna instável. Certeza. Mas é difícil a gente conseguir ter esse controle. Eu demorei um pouco para entender de que a atitude das pessoas com relação a mim nem sempre diz respeito a mim. Sim. Às vezes diz respeito a elas mesmas. Quase o que elas nem passaram. sempre. Quase nem sempre. O que elas passaram durante o dia. Então eu aprendi a ver o contexto, né, das coisas. O que aquela pessoa está passando naquele momento. Né? Então a gente acaba sendo mais aliviado, né, com essas reações, né? Quando a gente tenta entender o contexto. Mas é difícil, viu, Bruno? Tem hora que fala, eu vou mandar embora esse cliente, eu vou mandar embora. Bom, vamos falar sobre ansiedade. Me fala, hoje, como é que tá o mundo? Você atende no hospital, como que tá o mundo com relação à ansiedade? Você tem muitas reclamações com relação ao trabalho? Quais são as maiores queixas? Qual é a receita que não seja receita, né? Eu até falei assim, você vai passar uma receitinha aí? Não é esse tipo de receita, mas de controle de ansiedade. Hoje, né, as pessoas elas estão muito ansiosas, com sintomas depressivos. Eu evito, quando eu estou falando mais para o público assim aberto, eu evito de ficar rotulando. TDAH, eu evito de ficar rotulando, porque senão a pessoa ela pega um traço desse rótulo e já se enquadra ali, ela se enjaula ali. E é complicado depois você entender. Eu mesma já vi um vídeo e falei, eu acho que eu tenho TDAH. Isso O novo Google são os cortes dos podcasts. As pessoas, eu falei, eu acho que eu tenho que sair. É isso, porque foi feito para gerar um link de diagnóstico. A formulação do TDAH, as perguntas, foi feito para captar o diagnóstico. Mas isso significa que tem que ser uma jaula e aquilo ali é aquilo ali. Você tem que conversar com o paciente. Então, assim, as pessoas, os jovens estão muito ansiosos também. Mas Por quê? Por que você acha que os jovens estão ansiosos? Até as crianças. Eu tenho uma menina de 8 anos que ela não dorme, ela fica assim, não sente sono dependendo da situação. Por quê? São vários pontos que eu observo, né? O primeiro ponto, às vezes falta uma referência mais presente da mãe e do pai. Né? Isso dá ansiedade. Isso dá ansiedade, porque assim, quando você está crescendo, você tem como primeira figura masculina o teu pai, primeira figura feminina a tua mãe. Se isso já se dissolve e termina o casamento, ou tem muito conflito no casamento, você já fica com a vista embaçada dessas figuras feminina e masculina. Isso te gera ansiedade, porque seu primeiro vínculo de relacionamento foi com seu pai em relação à figura masculina, foi com a sua mãe em relação à figura feminina. Então vai te marcar de algum modo e lá na frente você vai reproduzir de certa forma. Isso pode gerar ansiedade porque você pode estar linkando sem perceber. Você pode estar fazendo ligação sem perceber. Então, uma falta de referência é um gerador de ansiedade. É claro que lá na frente é mais tranquilo de resolver isso, né? De mostrar como é que é e seu pai e sua mãe são diferentes de você e tal. Só que outro ponto que gera ansiedade que eu estou percebendo é que, assim, dou um exemplo, né?
O imperador de Roma, ele tinha menos informações em uma semana do que uma criança com o celular na mão com 10 minutos. Você acha que a criança tem maturidade para digerir todas essas informações que estão entrando? É claro que ela vai ficar ansiosa. Ela não sabe onde ela está olhando. O raciocínio está muito amputado na rede social. É vídeo de 15 minutos, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. E vai para o outro, e vai para aquilo, e vai para a menina dançando, e vai para a menina dançando. E os pais acham normal deixar o celular na mão dos filhos. Acham normal. E não se culpe. Não se culpe se você deixa. Porque realmente a vida está corrida, fazendo as coisas e tal. Deixa o celular ali, vai ver o desenho e tal. Mas se abrir um mundo maior para ele, de YouTube, digital que ele quer procurar, que ele nem sabe o que ele quer procurar direito, ou TikTok, fica vendo coisa aleatória, isso vai amputar o raciocínio, isso vai virar uma mente que divaga demais para lugares aleatórios, e uma mente que está em lugares aleatórios, múltiplos lugares, ela se torna ansiosa. Faz muito sentido isso que você está falando. Sim, e assim, tá deixando mais ele não presente do que presente, no momento mesmo. Então tá indo para vários lugares ali, quando vê, não sei o que eu quero, não sei o que eu faço, não sei para onde vou. É muita informação. Não tem alguém que te ajuda ele a digerir. E às vezes vai na escola, a escola não tá legal, como é conduzida as matérias, não é legal, não é atrativo para ele. Não tem nenhum lugar que estimule a criatividade dele, o que ele tem para desenvolver. Porque o estímulo digital ele é muito grande, né? Quando você compara, né, as brincadeiras de escola, as brincadeiras dentro de casa, eu acho que aquilo já não tem como comparar, né? Sim, porque é outro universo, né? Mas o jovem que realmente decide, né, ou os pais que decidem guiar o jovem para ter uma brincadeira mais offline, ter um momento de... O jovem gosta demais. Ele gosta demais. Só que cada vez mais a gente está vendo o celular na mão do jovem, os pais também. Você falou muito com relação à criança, realmente faz muito sentido isso que você falou. Estou aproveitando já para ter uma consulta, porque eu tenho filho de todas as idades. Sim. Com criança faz muito sentido isso que você falou. Mas e os jovens? Por que os jovens estão tão ansiosos? Tem também a ver totalmente com a internet? Tem mais alguma coisa? Sim, porque assim, o que acontece? Aí sai ideologia de gênero. Aí sai tal assunto. Aí sai o outro que refuta. Aí sai o outro que fala a favor. Aí, é muita informação. E ele não tem nenhum lugar seguro, uma âncora segura. Porque seria esse lugar a família. Só que o pai tá com os BO dele, a mãe tá com as BO dela. Às vezes eles nem têm recurso para entender o que ele tá perguntando. E aí, o mar cultural hoje é que dão as respostas. Só que o mar cultural hoje está muito incerto. Está muito incerto, está muito inseguro. Está com muita afirmação que não soa bem, assim, você não encara como uma verdade. Uhum. A verdade é relativa, tá com esse modernismo em crise. A verdade não é relativa, a verdade é a verdade, filho. A verdade é a verdade. O bem não é relativo, o bem é o bem. Mas virou essa cultura de relativização no nosso tempo. E quem relativiza tudo não sabe para onde olhar. Procura tudo de modo desordenado. Experimenta. É a geração das sensações. Eu vou experimentar tudo para ver o que vem, o que dá de bom. Você acha que a religião pode inibir um pouco disso? Porque a religião tem regras. Sim. Regras para tudo. E se você tiver várias, né, ideias, várias percepções, várias informações, mas você tem um guia. Sim, sim. Para tudo aquilo. Sim. Sabe, foi bom você ter me perguntado isso. Eu quero que você fale o que você pensa, tá? Eu porque você não é obrigado a falar o que eu quero. Não, eu tô falando exatamente o que eu penso. Eu já pensei muito sobre isso já. A religião é um norte e a religião ela faz parte de um núcleo acima do homem. Porque a religiosidade é o ato da gente religar com algo que está acima de nós. E esse algo é o bem, a verdade, o amor. Tá vendo? Eu não falei nem de religião. Falei de religião. Esse algo é o bem, a verdade e o amor. Por um acaso, as pessoas que acreditam em Deus colocam Deus lá. Eu acredito em Deus, eu coloco Deus lá. O problema é que desceu o degrau completamente,
Porque, né, convenhamos, nós que temos religião, tem pessoas dentro das nossas religiões, né, espírita, católico, protestante. Eu falo, né, que todo mundo que tem um amor dentro de si só muda o linguajar, mas é a mesma coisa que está falando, né? O problema é que, tá ali a pessoa religiosa tá julgando o outro, tá falando mal do outro, tá fazendo fofoquinha. Essa geração que tá vendo o defeito dessas pessoas adultas, isso é religião? Tá fazendo o link errado. A pessoa, ela é fofoqueira porque ela é fofoqueira, não porque ela é católica. Ela tá falando mal da saia curta da menina lá da igreja porque ela é maledicente. Não é porque ela é católica. O catolicismo, a religiosidade, a religião está acima da pessoa que tem falhas. E os jovens, eles estão mais ligeiros. Sim, percebem tudo, né? E eles percebem o teu erro. Tem opinião própria, Eles né? percebem o teu erro, tá construindo opinião própria. E lá a internet recheia ele de informações, ele não organiza muito bem e vem vomitando informação. Como se fosse uma verdade. Então ele olha o defeito do pai, olha o defeito da mãe e já quer agir na régua do julgamento. Sim. E quer colocar isso na mesma balança da religião. Não tem sentido. Não faz sentido. Tem nada a ver. Nada a ver. Não, eu tô falando assim, com relação a regras mesmo, mas em alguns sentidos. Por exemplo, né? Vou falar um caso mais genérico. Por exemplo, na minha religião, a gente tem uma... Não vou dizer que é uma doutrina, mas uma prática. Eu tô até com a pulseirinha que a minha filha me fez aqui. A gente fez aniversário da empresa e ela fez pra mim, ó, escrito Penx. Agora que eu reparei que eu tô... E na nossa religião, por exemplo, a gente tem uma prática que seria a reunião familiar diária. Né? Você ter um tempo para você reunir e falar sobre um assunto e fazer uma oração juntos. Perfeito. E eu vejo que isso faz muita diferença. Positivamente, né? Positivamente, claro, na vida das pessoas. Então, é um direcionamento. Sim. Sim? Sim, é um direcionamento. Então, talvez esse tipo de atitude, de direcionamento que eu falo de religião, traga um pouquinho menos de ansiedade. Traz, claro. Né? Olha, eu fui ateu por um tempo. Foi uma experiência própria. Sério? Você foi ateu e não é mais? Isso. O que acontece? Chega um momento que, assim, eu fiz faculdade pública, estudei medicina na faculdade pública, então eu vi ali muito sofrimento, né, humano, as pessoas no corredor. Falei, cara, não é possível existir Deus, cara, não é possível. E aí eu lia muito, e aí eu fiz esse link, as pessoas são hipócritas, são não sei o que lá, e eu fiz esse link errado, né, entre, se é hipocrisia na religião, logo não existe religião. Não, a religião tá ali, ela é boa, ela é um norte, ela é um direcionamento, só que tem pessoas ali falhas ainda, procurando alguma melhora. É verdade. É isso. E aí eu comecei a vivenciar, experienciar situações que me colocaram em xeque esse meu ceticismo. Eu falei, cara, existe alguma coisa a mais. Existe, comecei a sentir coisas, comecei a presenciar algumas situações de pacientes em leitos de UTI. Eu falei, que maravilha, existe alguma coisa. E é tão alívio. É um alívio, né? É um alívio você saber que, você olha pra cima e fala, que... Porque assim, Deus não é um vovozinho de barba. Não é que tá com um chicotinho na mão, não. Ele é toda essa maravilha que deixa tudo no universo numa constante muito bem delimitada, tudo organizado. Vai me falar aí que não tem inteligência aí. Não tem como. É o acaso. É difícil. É só você contemplar todos esses detalhes. A galáxia girando. Do nada, né? A constante gravitacional 9.453. Quem descobriu isso? Foi é Newton, né? É Newton. Foi o Newton. Mas ele descobriu, já existia. Ele só descobriu algo que já existia ali. Tem um princípio inteligente aí. Tem um princípio que rege tudo. Quando você contempla isso de verdade, você olha e fala, que maravilha. E é libertador. É uma segurança, né? É uma segurança. É uma segurança. Bom, a gente falou um assunto bem legal sobre a ansiedade e você me deu, assim, muito esclarecimento com relação à redução da ansiedade, Sim. né? Então, aí os estímulos, né? Sim. E a falta de figuras familiares, né? Que são necessárias na vida e o planejamento. Né? Foi os principais pontos que a gente falou aqui. E ter a certeza com o planejamento onde você quer chegar. Objetivo, né? E o teu ato, ele está sendo direcionado ali, para lá. Pode não chegar imediatamente, mas está sendo direcionado.
Então, se vier uma pessoa e falar assim, oh, só que você olha assim e fala, não cheguei lá ainda, relaxa, fica tranquilo, entendeu? Muito bom, muito bom. Tudo muito válido que você está falando. Eu queria saber um pouquinho, né, você que tem bastante estudo com relação à mente, quais são os efeitos positivos, né? Eu acredito que nem tem negativos, do exercício físico com relação à mente. Tá. O exercício físico, ele promove uma descarga de neurotransmissores, né? Isso vai acontecer com uma construção de um hábito de exercício físico. Não é no primeiro dia, não é por 7 dias. Tem estudos até que falam que é mais de 3 meses. Tem um livro que fala que é 21 dias, né? Enfim, o fruto chega, isso que eu garanto. O fruto chega, você já colheu, né? Eu colho. Então o fruto chega, sem contar os outros benefícios. Tem uma paciente minha que está fazendo atividade física. Eu falei, e aí? 15 dias ela está fazendo. E cansada. Calma, eu sei que tem cansaço. Mas e aí, o que mais? Seu sono? Melhorou. As pessoas não conseguem perceber esse ponto positivo. Anota, coloca, que é bom. É bom você comemorar os seus frutos do que você está fazendo. Então, melhora dores na articulação. Eu estou sem treinar essa semana, já deu uma dorzinha aqui na minha cervical. Eu falei, opa, por quê? Porque o exercício físico, o fortalecimento, ele vai fortalecer a sua musculatura para o dia a dia, onde a gente está sustentando o peso do nosso corpo e as nossas posturas. E o exercício físico vai liberar uma substância anti-inflamatória natural para você controlar o seu nível de inflamação. Então, auxilia até em diagnósticos como a fibromialgia. Que legal. Como a osteoporose. Então, o exercício físico bom pro físico e é bom pro sono. Por quê? Porque ele está tirando um pouquinho, ele está regulando um pouquinho os seus neurotransmissores. Dopamina, endorfina, dá uma sensação de bem-estar, de dever cumprido. Né? Não é isso? É isso. Dá uma sensação de bem-estar, de dever cumprido, de conquista. Né? Só que você tem que estar aberto para enxergar isso e colher esse fruto. A árvore está lá com o fruto. Você tem que ir lá, opa, obrigado, legal, bacana. Oh, que bom. E tem até dias que você fala, nossa, que bom que eu vim. Eu estava pensando, não vim. Não vir. Tem até gente que fala, né? Você pensa muito antes de ir, mas você nunca volta arrependido de ter ido, né? Não volta, assim. E tem que ir independentemente. Lógico que tem que ter uma organização prévia para você evitar se sabotar, né? Então tem que ter uma rotina, uma organização prévia. Ó, minha mala tá aqui, minha roupa da academia tá aqui. Porque se eu for para ficar em casa, se eu chegar e bater em casa, eu fico no sofá e já era. Não sai mais. Então você vai identificando o que te sabota ou não. E aí você vai construindo esse caminho de fato ir para academia. E aí esse caminho cada vez mais vai ficar fortalecido, porque assim as pessoas esperam a motivação para iniciar um movimento. Pelo amor de Deus, tá errado. Você tem que ter o movimento e a motivação vai aparecer, vai encontrar com ela. Você vai encontrar com o benefício do exercício físico. Você vai encontrar você dormindo melhor. Você vai encontrar você se sentindo melhor com o seu corpo. Você vai encontrar você, poxa, essa dorzinha aqui eu não tô tendo mais, maravilha. Se abra para ver isso que você vai conseguir, de fato, ter um hábito novo na sua vida que vai te fazer bem. Sim. E com a mente, a ansiedade, o que o exercício pode trazer de benefício? Principalmente a ansiedade, Sim. né? É porque assim, a ansiedade, a depressão, a ansiedade, doenças, né, psiquiátricas, elas acontecem por uma desregulação de neurotransmissores do nosso cérebro. E o exercício auxilia nessa recarga, vamos dizer assim, nessa estabilização, auxilia. Então, o exercício ele tem uma abertura de possibilidade aí da pessoa sentir com bem-estar, mas lembrando que tem que virar um hábito, tem que virar com mais constância. Então, auxilia nessa descarga, porque a pessoa, às vezes, ela está trabalhando muito, querendo ou não, dependendo se ela gosta ou não do trabalho, se ela não gosta é pior ainda, vai esgotando um hormônio, um neurotransmissor chamado dopamina. Não sei se você percebe, as pessoas que trabalham muito e estão próximas do burnout, elas caem mais em movimentos de compulsão, daquela dopamina rápida. Vou comprar um negócio aqui. Nem precisa comprar. Nem tá precisando. Vou comprar. Internet, vou comprar. Chega, eu mereço, vou comprar. Isso é a dopamina fácil, que vem fácil. Por quê? Porque você está esgotando a sua dopamina. E o exercício te ajuda nisso. Legal, então o exercício traz uma economia financeira também. Traz uma economia. Porque você fica menos consumista, sim, né? Sim, Mas faz sim. muito sentido isso que você está falando. A gente é consumidor de dopamina e dopaminérgico, né?
A gente precisa dessa dopamina e quando a gente regula ela, até tem alimentações que diminuem muito a dopamina ou que dá o pico. Você pode me falar quais são? Alimentações com índice glicêmico alto e açúcar, elas são a falsa recompensa que eu falo para as pessoas. Diminui a dopamina. Elas te dão um pico de dopamina e depois essa dopamina vai embora e vai ficar abaixo do de antes. Ah, interessante. Sem contar com a resistência de insulina. Aumenta a resistência de insulina na pessoa. E alimentos que aumentam a dopamina saudavelmente, tem? Tem uma alimentação boa, né? Castanhas, com pouco glúten, farinha branca, açúcar. Ela necessariamente não vai te inflamar. Porque o alimento ele pode te inflamar ou não. E aí, com uma alimentação mais inflamatória, glúten, açúcar, farinha branca, farinha enriquecida de ácido fólico, para quem olha ali no rótulo, provavelmente vai ter uma inflamação, porque tem inflamação aguda, intolerante à lactose. Inflamação aguda. Você toma o leite, tô com diarreia, tô passando mal. E é na hora, né? Intolerância aguda. Só que tem intolerância crônica, que as pessoas não percebem. Que é a alimentação que vai gerando aquela inflamaçãozinha, aquela distensão de barriga, aquele sono a mais do que o normal depois da alimentação, aquele fog, né? Tem a neblina mental, tá um pensamento meio turvo, tá mais lento, né? Tem pessoas até que têm uma intolerância crônica a ponto de ter dor nas articulações. Então, assim, a alimentação ela pode te inflamar ou não. E a alimentação inflamatória, né, tem até um protocolinho que vocês podem pesquisar depois, é um protocolo de Food Maps, que é uma lista de alimentos com potenciais inflamatórios mais altos, que inflamam mais o nosso corpo e uns que inflamam menos. E, consequentemente, se você está menos inflamado, você vai desgastar mais, vai precisar de menos dopamina. Entendi. Um corpo mais inflamado, ele está numa fonte de estresse maior, o cortisol está alto, que é o hormônio que desperta a gente, mas o cortisol das pessoas hoje em dia está lá na tampa, que é o cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol é um hormônio que vai gerando inflamação. E um corpo inflamado gasta mais dopamina. Muito legal, doutor. Como é bom a gente ter esse tipo de instrução, porque a gente come assim sem conhecimento, Sim, né? sim. Então, é importante a gente saber que esses alimentos podem influenciar no nosso comportamento, né? Sim, com certeza. Na alta performance, que é o objetivo, inclusive, do podcast, como eu estava comentando contigo, trouxe você aqui por conta disso, porque o nosso objetivo é trazer um conteúdo de alta performance para os empreendedores. E o controle da mente, o controle da alimentação, do exercício, tudo isso faz parte, né, da alta performance. Tem até uns suplementos que auxiliam muito nisso também. Sim. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o efeito dos remédios. Eu estava comentando contigo que eu fico muito preocupada porque os remédios ansiolíticos, né, que eu ouço o pessoal falar Adoro esse desse nome, eu não sei nem o que é, mas esses remédios que o pessoal toma para dormir, para relaxar, muitos até sem instrução médica, né? E eu tô vendo que isso está cada vez mais comum. Não é que as pessoas tomam. Eu fui educada pela minha mãe, né? Minha mãe é vegetariana, então a gente sempre foi educada, ao invés de comprar remédios, cuidar da alimentação. A gente foi educada dessa forma. Então, desde pequena, a gente comia muito bem para não precisar do remédio. Tanto que quando a gente ficava doente, a gente não pensava assim, pô, vou lá comprar um remédio. A gente pensava, o que eu comi de errado? Né? Bebi pouca água. Alguma coisa nesse sentido. Sim, Preciso claro. melhorar. Então, eu fui educada dessa forma. Hoje é muito difícil eu tomar um remédio. Às vezes, estou com dor de cabeça e falo, eu acho que eu preciso dormir. Eu durmo e acordo melhor. Mas eu tô vendo que tá muito natural. As pessoas, vou tomar um remédio para dormir. Eu vou passar no psiquiatra para tomar um tarja preta, né? Para ficar bem, para ficar legal. Mas tudo isso pode trazer um prazer momentâneo, uma melhora momentânea, mas tem os seus efeitos, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, doutor. A gente está muito numa sociedade hoje em dia, uma sociedade imediatista, né? Que anula qualquer processo que pode levar à tristeza, né? Tem muitos pacientes que eu atendo que vieram indicados por outros colegas, ou por psicólogos, ou por médicos, porque meu psicólogo falou que eu preciso tomar remédio, porque meu psiquiatra me passou remédio. Tudo bem, vamos conversar, vamos entender o seu problema, vamos ver de onde que está vindo isso. E passa 3 consultas e falou assim, eu acho que não preciso desse remédio não. Eu também acho que não. Que legal. Porque o que acontece? Eu fiz ela colocar na mesa, sem julgamentos, porque eu não estou ali para julgar, eu estou ali para ajudar. Fiz ela colocar na mesa a linha de história de vida dela e fiz ela compreender melhor
Por que está vindo aquele sentimento, o que vai virar daquele sentimento, se faz bem para ela cultivar aquela emoção ou não. E a pessoa começa a ter umas gavetinhas mais organizadas. Mas o profissional tem que estar aberto a fazer isso. Escutar. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou 100%, você está percebendo isso? Eu estou 100%, por quê? Porque eu sei que você merece que eu esteja 100%, todo mundo merece que eu esteja 100%. E aí é importante eu passar essa mensagem, porque as pessoas elas estão despertando com uma emoção de um acontecimento que faz parte do pacote da vida, que leva elas a uma emoção mais de tristeza, e elas já querem sacar um remédio, sem entender da onde que vem isso, por que que vem isso. Porque eu falo para os pacientes, eu falo assim, se isso é a cura, eu vou jogar para todo mundo agora. E aí os medicamentos, olha, eu não estou saindo contra os remédios, tá? Mas É porque eu tenho casos, certeza, né? Porque eu estou atuando já, que são casos e casos e muito poucos casos. Que precisam de medicamentos. Chega naquele caso extremo que a pessoa não está saindo de casa. Essa pessoa precisa de um remédio. Eu preciso dar uma melhora artificial para ela conseguir tocar um pouco mais a vida dela ficar um pouco mais funcional. Para reagir, né? Para reagir. E durante isso, eu preciso ajudar ela. Porque é que assim, um remédio, é que assim, a nossa mente, certo? Eu vou fazer essa figura que fizeram comigo, achei maravilhosa. A nossa mente vem um cone, né? Um cone de pensamentos e informações. Dependendo como a gente tá, esse cone abre muito, entra muita coisa dentro. E a gente não tem um filtro muito bem, não tem uma seleção do que entra, do que fica, e aí abre muito. Aí essa pessoa, às vezes, fica mais deprimida, mais ansiosa, tá olhando mais para a vida dos outros do que da dele, tá vendo a vida dele em preto e branco, tá tendo inveja, tudo. Já tem um estudo maravilhoso no Japão que a inveja diminui os neurotransmissores de bem-estar. Lógico, não faz sentido. Total, você tá né? olhando para a vida do outro. Você tá olhando para a vida do outro. Você tá falando, também? Você tá olhando para a vida do outro e você tá sem conhecer nada da vida do outro, descolando da visão da sua própria vida, você tá falando da vida do outro. É claro que a sua dopamina vai embora. Ninguém fica pleno. Nossa, que maravilha, falei tanto mal dele. Ninguém. Não dá satisfação. Então vai esgotando. Por isso que as pessoas ficam ansiosas, ficam depressivas. Lógico, tem vários outros gatilhos genéticos, né? Tudo tem que investigar, cada caso um caso. Né? Cada caso um caso. Mas o que eu tava falando? Que eu tô aqui, ó, indo no flow aqui da conversa. A gente tava falando da questão de dar o remédio. Você falou que tem casos e casos. Sim. Alguns casos precisam realmente de remédios. Porque essa prescrição indiscriminada de medicamento, elas geram uns efeitos colaterais. Se chega num ponto que você tem que dar remédio, você já está sabendo que os efeitos colaterais na balança, vão ser mais positivos pelo fruto que vai vir. Então, mas é porque a pessoa já não está reagindo. Não está reagindo. Né? Agora, uma pessoa que reage normalmente, aí por conta de uma tristeza, uma situação, vai e toma um remédio desse. E os ela efeitos? ela diminui, não anula. Ela diminui muito da possibilidade dela compreender a situação que levou ela para ali. Ela diminui muito. E aí, porque assim, é um psicotrópico, né? Tá agindo no cérebro. Então, a pessoa perde um pouco do nível dela de consciência para desconectar um pouco daquela realidade que ela está enxergando que levou ela para lá. Você entende? Uhum. Então, isso é bom em alguns casos e isso não é bom em outros casos. Principalmente em automedicação, né? Principalmente. Tem medicamento, que a pessoa pode até alucinar. A pessoa ela sai do eixo dela. Uhum. Então, é uma indicação muito individual, repetindo, não sou contra remédio, mas da minha experiência, eu passo muito pouco. E os pacientes que vêm comigo falando que precisa de remédio, no final do processo terapêutico, eles falam, eu tô bem. Mas, doutor, você falou uma coisa que eu precisava ouvir e era o que realmente eu queria que saísse da sua boca sem a gente combinar. Uma pessoa que não precisa do remédio, que toma um remédio sem prescrição médica, só porque quer fugir do problema, ela perde a chance de entender o porquê que ela está passando por aquilo e aprender com aquilo para não passar mais. Ela diminui muito a chance. Perder é muito forte falar, né? Mas ela diminui muito a chance de ver, né? Uhum. É uma anestesia mais fácil, né? É uma forma de anestesiar com um atalho. Só que é um atalho que às vezes vai cair num lugar nenhum. Só numa forma artificial de te deixar ali, de resolver aquela parte rápida, só que não vê o todo.
Sim, perfeito, doutor. A gente está chegando ao final já do nosso podcast e para finalizar, eu pedi para que você reunisse algumas informações valiosas para passar para nós, empreendedores, empresários, que está nesse looping de emoções o tempo todo, né? E precisa controlar a nossa mente, lidar com as emoções, né? Conseguir dormir, porque isso deixa a gente sem dormir. A gente está em época de imposto de renda, doutor, você imagina como é que tá a situação aqui, é uma loucura. Então, a gente precisa dessa tranquilidade, né? A gente falou muitos assuntos aqui. Sim. A gente pode resumir, ou se você trouxe alguma coisa, você pode falar ali direto para a câmera do Vitor. Quais são as suas dicas para uma mente de sucesso para o empreendedor? Os assuntos que a gente disse aqui foram muito importantes, né? Eu acho que você que está prestando atenção de fato nessa conversa, às vezes até reveja com carinho, vê o que a gente conversou aqui, que pode te ajudar muito. Agora, uma maior facilidade para auxiliar as pessoas a ter esse equilíbrio maior, o equilíbrio perfeito nunca vai existir, tá, gente? Mas esse equilíbrio maior é você, diariamente, isso eu mostro para os meus pacientes, a importância disso, é fazer um exercício de respiração, só você com você mesmo, no final do dia. Para você, juntamente com isso, abrir o que a gente chama de exame de consciência. Exame de consciência diário, do que está dentro de você ali naquele momento, o que você quer cultivar, o que você não quer cultivar, como você quer acordar amanhã, e buscar sempre algo para levar a sua vida para cima, porque o bem e o amor existem, só que tem que ser uma busca diária, nossa, ativa. E fazer esse exame de consciência, que é uma atividade muito interessante, não custa nada. Às vezes você vai vir até alguns insights, uns pensamentos que você vai colocar ali, você fala, caramba, esse sou eu. Pode ser coisa ruim ou coisa boa, mas você vai cultivar depois o que você quer com você. Então faz essa atividade, esse filtro e essa limpeza diária, nesse exame de consciência, todo dia, final da noite, respirou, parou, colocou. Tem paciente até que melhora a minha técnica. Eu coloquei uma música instrumental, doutor... Nossa, me senti tão bem. Personalizou, né? Me senti um carinho no coração. E veio uma coisa tão boa. Porque lá no fundo, a gente deseja essas coisas boas e tem essas coisas boas. E os barulhos externos, às vezes, fazem a gente esquecê-las. É responsabilidade nossa lembrarmos todos os dias. Perfeito, doutor. Olha, se tivesse uma plateia aqui, eu ia falar, gente, palmas. Vamos dar palmas aqui pro doutor Bruno. A gente tem uma plateia aqui, né? Foi excelente a nossa entrevista, doutor. Você é muito inteligente, viu? E é muito bom ouvir, assim, as suas palavras. São muito confortantes mesmo, assim. A gente consegue entender que as coisas que a gente passa faz parte da vida, né? Que a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Sim. Fiquei muito feliz com a sua presença. Obrigada, Wesley, por ter apresentado o Dr. Bruno pra gente. E eu queria te aproveitar para deixar aqui, depois o Vitor vai colocar aqui o seu arroba, você pode falar para o pessoal te seguir nas redes sociais? @Bruno Goulart Oficial. Só me seguir lá, tem conteúdo que eu vou postando, algumas mensagens que acabam me tocando mais, eu vou republicando. Tudo para deixar as pessoas melhor, mostrar um novo caminho, uma nova possibilidade. Que legal. E você faz atendimentos também? Tem algum canal para as pessoas te procurarem? Lá no próprio Instagram, no meu próprio arroba, tem o link ali direitinho para entrar em contato com a pessoa que trabalha comigo. Uhum. Também tem atendimentos em relação à minha mulher, né? Minha mulher, ela é psicanalista. Ah, que legal! Tem conversas incríveis lá em casa. Que então, ótimo, ela né? Ela é psicanalista e a gente atua com alguns pacientes com uma parceria mesmo. Legal. Ela tem uma linha diferente da minha, mas que aponta para o mesmo caminho. Legal. E 2 links que depois eu quero pedir para você passar, que a gente vai deixar aí nos comentários depois, Vitor, que você falou de um site em que a gente sabe as comidas que são inflamatórias. Sim, como que é o nome que você falou? É Protocolo Food Maps. Tá, aí eu vou pedir pro Vitor colocar. Sim. E você tinha falado também um outro link. Do meu exercício de respiração. Isso, exercício de respiração. Você pode disponibilizar pra gente? Disponibilizo. Pra nossa audiência. Viu? Muito obrigada mesmo, doutor, pela disponibilidade de vir de longe, né, trazer esse conteúdo tão importante pra gente, viu? Prazer foi meu. E aí, gostaram do nosso podcast? Eu me senti aqui, ó, numa cadeira de psicóloga. O doutor, ele é excelente, foi muito bom. Foi uma conversa bem extrovertida, né, de muita valia para nós empresários, empreendedores,
para nossa vida pessoal, para nossa vida como pais, para nossa vida como empresário e como pessoa na sociedade. Foi de muita valia mesmo essa entrevista. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.